Olá, seja bem-vindo a este canal. Eu sou Cláudia Collado e criei esse canal para poder dividir com você os conhecimentos que eu adquiri durante anos de estudo sobre poder da mente, física quântica, tudo fundamentado na palavra de Deus. Eu já conhecia Deus quando eu comecei a estudar e achei que os estudos da física quântica e do poder da mente iriam me afastar de Deus, mas não. Me aproximaram de Deus e aguçaram a minha curiosidade em conhecer mais a palavra. Porque às vezes a gente acha que conhece a Deus, mas é no estudar e meditar da palavra de Deus que nós vamos tendo conhecimento mais profundo de quem é Deus e como Ele pode atuar na nossa vida. Eu precisei desse conhecimento todo para superar desafios na minha vida. E todos nós temos desafios a superar, cada qual com o seu desafio, e nenhum desafio é mais difícil ou mais importante do que o outro. Só que o conhecimento ajuda a todos superarem seus desafios. Muitas pessoas falam sobre o poder da mente, sobre física quântica, sobre o quanto tudo isso pode interferir e mudar o nosso dia a dia. E essas pessoas geralmente pensam versículos bíblicos para ilustrar tudo isso aí, mas eu não, eu fundamento, eu trago um estudo, né, fundamentando isso na Bíblia. Então esse é um canal de estudo, e se você estiver disposto a entrar nesse estudo comigo, se inscreva no meu canal e vamos em frente. Se você não estiver disposto a isso, nem adianta seguir esse canal, ok? Eu vou contar aqui um pouquinho da minha história para que vocês possam conhecer porque é que eu fui buscar todo esse conhecimento. Eu nasci numa família linda de 4 irmãos. Eu tive 2 irmãos meninos e uma irmã menina. E esses meus irmãos nasceram com uma doença congênita. Essa doença, ela se manifesta no homem, mas a mulher transmite. Então, eu e a minha irmã não pudemos ter filhos. E os meus irmãos tinham a doença. É uma doença que evolui muito rapidamente durante o crescimento. Então, essa doença chama distrofia muscular tipo Duchenne. Então, na adolescência, meus irmãos pararam de andar e a doença foi piorando um pouco mais lentamente depois do crescimento, mas continuou piorando. Eles viveram mais do que a medicina dizia que eles viveriam, davam 22 anos para eles, e eu tive um irmão que viveu 32 e o outro que viveu 27. Mas eu perdi minha mãe, vítima de câncer, e 3 meses depois um irmão, 8 meses depois o outro irmão. Então, em 11 meses, perdemos os 3. Aí, um mês depois que o meu irmão morreu, o segundo irmão, o meu pai saiu de casa. E eu tava com a minha irmã depressiva e precisei buscar conhecimento para superar tudo isso, né? A gente estava acostumado a viver uma vida voltada para os meus irmãos, né? De cuidado, tudo era em função deles, né? A gente só brincava quando criança de brincadeiras que eles podiam participar, a gente só ia em lugares que a gente pudesse levá-los, então era uma vida voltada para eles e de repente, pá, tudo sumiu, né? E a gente tinha uma vida para enfrentar, né? Aí eu me casei e muito cedo, muito rápido, meu casamento deu muito errado. Então, a minha irmã também se casou, mas eu precisei buscar conhecimento para superar tudo isso e ajudar a minha irmã, porque a minha irmã, ela não tinha essa curiosidade de buscar esse conhecimento que eu tinha, curiosidade, né? Mas ela precisava de ajuda, minha irmã tinha depressão. E ao estudar o poder da mente, ao procurar entender como funcionava tudo isso, as forças das energias, do que a física quântica
prova, através de experimentos. Eu tive medo no começo dos estudos que eu me afastasse de Deus, mas como eu já falei, tudo isso só me aproximou de Deus. E hoje eu criei esse canal para dividir esse conhecimento com você, porque eu tenho um propósito com tudo isso. Porque quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, o que uma criança de 8 anos de idade sabe, conhece? Hoje em dia as crianças são mais espertas do que a gente foi, mas aos 8 anos de idade eu falei para minha mãe assim, e eu lembro, gente, eu lembro exatamente como foi a situação, né? Como que foi? Eu tava no quarto da minha mãe, sentada na cama dela, e ela se trocando, e eu falei assim, mãe, eu sinto no meu coração que Deus tem uma coisa para realizar através de mim. Uma coisa para realizar através de mim. E a minha mãe era muito religiosa, muito devota do Senhor, também era aplicada em estudar a Bíblia dentro do que era possível para ela e tudo mais, né? E ela conversou sobre aquilo e tal, então, nem lembro direito o que ela falou, mas ela disse assim para eu ver o que, com o decorrer dos anos, Deus ia falar para mim o que é que eu tinha que fazer. Mas o decorrer dos anos se desenhou com muitos desafios, né? E esse propósito, porque eu digo que é um propósito que Deus tinha para realizar através da minha vida, ficou esquecido. Ficou esquecido, nunca mais eu pensei nisso, porque a nossa atenção era voltada para os meus irmãos, como eu falei. Eu fazia até a barba dos meus irmãos, eu aprendi a dirigir uma Kombi, foi o primeiro carro que eu dirigi para poder carregá-los, né, junto comigo, porque a gente punha cadeira de rodas dentro da Kombi. Então, assim, tudo isso foi muito desafiador para a vida, e aquele propósito ficou bem esquecido. Muito mais tarde, ao estudar, ao me aplicar nos estudos bíblicos, Deus falou de novo ao meu coração. E Deus tem sim um propósito através da minha vida, e eu me coloco à disposição dele. Eu só queria esclarecer que Deus não tem um propósito com a nossa vida. Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é um propósito, que é falado na Bíblia, o propósito eterno de Deus é firme, e porque ele é em cima de Cristo, né? De Cristo. O propósito de Deus é em Cristo. E quando estamos em Cristo, passamos a fazer parte desse propósito. E Deus nos usa para realizar o propósito dele, que é em Cristo. E somos instrumento de Deus quando fazemos parte de Cristo. Quando temos a Cristo, nós somos cordeiros de todas as promessas que foram feitas para Cristo. Então, o grande propósito de Deus é com Cristo, mas eu escolhi fazer parte do propósito de Cristo, e Deus está podendo me usar para realizar um propósito que ele tinha. E se eu não tivesse me empenhado, se eu não tivesse me encontrado com Cristo, Deus usaria outra pessoa no lugar, entendeu? Porque o propósito dele não é em cima de um ser humano, mas em cima de Cristo. E quando estamos em Cristo, nós somos instrumentos de Deus. Então, o meu propósito com este canal é dividir o meu conhecimento com vocês, para que vocês entendam também
como tudo isso funciona, como que as energias que a física quântica ensina, comprova em seus experimentos, como que a ciência que prova o poder que há na sua mente, que foi criada por Deus, como tudo isso já estava na Bíblia e a gente não viu. E a gente precisou da ciência para vir facilitar o caminho, mas facilita, né? Facilita. Então, eu quero dividir esse conhecimento com vocês. É um desafio, tá? Um desafio trazer tudo isso aqui, mas nós vamos estudar juntos. Eu me proponho a estudarmos juntos tudo isso. E eu vou dizer com toda certeza do meu coração que isso vai ser abençoador para a sua vida, que isso vai ajudar também você a superar os seus desafios, que isso vai mudar a sua vida. Então se inscreva no meu canal e caminhe junto comigo nesse desafio, porque eu tenho certeza que vai ser bom para você também, tá bom? Então é isso. Se você gostou do propósito deste canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e convide-os a se inscrever e estudar com a gente, tá bom? Até lá, até o próximo vídeo.